Nós conversamos com o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Vale. Bom dia, Sérgio. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Pri, Thaís. Prazer estar aqui de novo. Sérgio, aproveitando o teu conhecimento e essa sexta-feira aqui de fechamento da semana, queria trazer um balanço aqui do que a gente viu. Então, teve deflação em julho, mostrando que os preços devem ficar mais comportados aí pela frente. O varejo caiu mais do que o esperado, mas serviços, então, vieram um pouco melhor do que o esperado. Como que você faz a leitura desses dados? Porque uma coisa que eu escutei de todas essas leituras é que os pacotes do governo, as medidas feitas pelo governo, todas estão impulsionando os dados, ou já impulsionaram, devem impulsionar um pouco daqui para frente. Mas com um custo, e esse custo também a gente discutiu bastante nessa semana, que é o custo de afrouxamento das regras fiscais, discussões sobre mudança do teto. O que você faz de leitura também de tudo isso que aconteceu aqui, esse noticiário movimentado nessa semana? Pois é, Pri, de fato a gente tem no curto prazo notícias positivas que estão aparecendo, né? Serviços foi uma delas, a gente tem o efeito da inflação, da queda de preços que a gente viu em julho, provavelmente a gente vai ter de novo em agosto, uma deflação voltando a aparecer nos dados agora desse mês. Então a gente tem um cenário que a gente já está vendo há algumas semanas, na verdade, algumas notícias positivas aparecendo no curto prazo. Eu acho que a gente vai continuar vendo essas notícias provavelmente em agosto e setembro ainda. O problema é, como você bem lembrou, parte dessas boas notícias, especialmente no campo da inflação, foram feitas às custas de uma piora fiscal para o ano que vem e com efeito contrário do que a gente está tendo agora. Então, você está tendo deflação nesse momento, nos dados de julho, agosto, por conta do corte de imposto. Esse corte de imposto é revertido ano que vem e você provavelmente tem um aumento da inflação para 2023. Você tem a piora fiscal contratada também por conta do que está acontecendo agora, desses cortes que estão sendo feitos nesse momento e do aumento de gastos contratado pelo pacote de bondades do governo. Então, você tem medidas positivas no curto prazo que estão reverberando, que estão dando resultado agora, mas às custas de uma piora lá na frente que vai precisar ser pago pelo governo e no final pela sociedade. Então é uma vitória de pirro, como a gente fala, né? Ajuda agora, mas na verdade lá na frente você corta esse efeito positivo que a gente está tendo nesse momento. Sérgio, ontem com esse balanço que a Priscila trouxe aqui, que você acaba de analisar, ainda assim, mesmo diante de uma incerteza pela frente, eu percebi uma onda de revisões para a economia, taxas de desemprego, inflação, afetando inclusive a inflação do ano que vem, para melhor, por causa, por exemplo, do preço do diesel, que tem uma capacidade de se difundir mais na economia, baixar preços de transporte, no caso da energia, baixar preços de serviços. Você vai entrar nessa onda de revisões também? A gente vinha falando nas últimas semanas, né, Thaís, que tinha começado só esse processo provável de diminuição de preços de combustíveis por conta dessa onda positiva que a gente está vendo no curto prazo de taxa de câmbio e de preço de combustível, preço de petróleo. Né? Apesar dessa volatilidade, como você bem lembrou, essa alta que a gente teve ontem, os preços agora estão menores do que a gente estava tendo há um mês atrás, praticamente. Então tem um cenário que a gente tem preços de combustíveis mais comportados, com risco provável positivo de novas quedas acontecendo pela frente, e tem um efeito no caso do diesel, que não aparece tanto no IPCA, porque o diesel dentro do IPCA tem uma participação muito pequena, mas ele tem um efeito indireto e na cadeia muito importante, né? Especialmente pelo impacto que tem em transportes. Então tem um efeito que a gente pode ver aí acontecendo pela frente, especialmente no primeiro momento nos preços no atacado e depois também nos preços ao consumidor, que é um pouco mais difuso da gente ver isso acontecer, mas muito provavelmente a gente pode ter um efeito positivo de inflação acontecendo para frente. Por hora, a gente ainda mantém aí um cenário de inflação próximo de 7% para o final desse ano, que de qualquer maneira é um grande ganho em relação ao que a gente tinha 2 meses atrás. Antes, a inflação esperada para esse ano era entre 9% e 10%. Por conta desses efeitos que a gente está tendo agora, do corte de impostos, desse efeito um pouco mais positivo de combustíveis que a gente está tendo nesse momento, a gente está falando de uma inflação mais próxima de 7%. Por que não cai muito mais do que isso? Alimentos continua sendo um problema. A inflação de alimentos continuou pressionando em julho, tem riscos pela frente de seca no final do ano, a gente está voltando a ter laninha, que é um período de seca, especialmente no sul do país, que pode afetar especialmente a safra de soja, então tem uma inflação de alimentos que termina o ano em 12%, provavelmente. Então, mesmo assim, inflação de 7%, dado tudo que a gente viveu ao longo do primeiro semestre, é bastante bom, mas eu acho que não consegue ser muito menos do que isso não, Thaís.
Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, só lembrando que a meta de inflação é de 3,5%, portanto, uma inflação de 7% é o dobro da meta e o dobro também de uma inflação que o Brasil já tinha meio que se preparado para conviver por mais tempo. Sérgio, vou passar a bola aqui para a Priscila. Sérgio, ontem o assunto do dia foram os manifestos pela democracia, né? Então, com atos realizados em vários pontos do país, também com leituras de cartas. Queria que você fizesse uma avaliação tua sobre como você viu a participação dos economistas e também do setor produtivo nesses manifestos de ontem e qual que é a repercussão que eles podem ter daqui para frente, se você acha que isso pode provocar algum tipo de mudança na postura do governo com essa pressão que, inclusive, foi feita pelo setor da economia, né, pelo setor produtivo. Eu acho que como impacto do governo, especificamente, tem pouco. Quer dizer, o governo fica, obviamente, um pouco assustado com tudo que está acontecendo, como possível impacto eleitoral que pode ter do que aconteceu, mas o bom do que a gente viu ontem é uma sinalização de força da sociedade, de a gente conseguir, depois de tantos anos, a gente ter visto isso nas diretas já nos anos 80, a gente conseguir unir forças de direita e de esquerda, de vários espectros, para conseguir falar de um tema importante e caro a gente, que é a democracia. Então, nesse sentido, mostra um vigor da sociedade, mostra um vigor também do lado empresarial, do lado financeiro, de entender que, apesar de medidas econômicas que são positivas, acima disso está manter estabilidade política. Sem estabilidade política, os ganhos econômicos todos se perdem. Então, acho que houve uma conscientização, especialmente mais recente, talvez, de um conjunto mais amplo de pessoas no mercado financeiro, no mercado empresarial, de que, olha, chegou um ponto incontornável que a gente precisa defender a democracia com mais vigor, porque esse valor é incontornável, é um valor fixo que a gente precisa ter, porque sem ele a economia afunda. Então, nesse sentido, é muito positivo, tende a colocar aí alguma resposta por parte do governo para tentar também sinalizar que é democrático, mas o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses não tem sido muito eficaz nesse sentido. Então, eu diria que é uma resposta positiva da sociedade, mas que, do ponto de vista do governo, eu acho que acaba tendo pouco impacto no final. Muito obrigada, Sérgio Vale, nosso especialista CNN em economia. Boa sexta-feira para você. Obrigado, Pri, Thaís, para vocês também. Até a próxima.